Espírito de Mulher está de volta. Hoje nós estamos falando sobre reciclagem, acho que um tempo importante, hoje, começo de ano, dia 4 de janeiro de 2018, né? Nós estamos aqui falando dessa reciclagem, é um tempo importante. Nós podemos já reciclar tudo aquilo que nós já fizemos nessas nossas festividades de Natal, Ano Novo, já começamos por aí, e daí não parar mais até o final do ano de novo, até que a gente recomece a comemorar o Natal novamente. Então vamos reciclar, vamos renovar, vamos aproveitar as oportunidades, né, para que a nossa vida seja mais tranquila, mais serena e que a natureza nos devolva toda essa tranquilidade e serenidade que nós estamos doando a ela. Acho que é por aí, né? É por aí. E por né? falar por sobre falar nisso tudo, né, reciclagem, reaproveitar, vamos aqui aproveitar a oportunidade. Muito bem, aproveitado. Aproveitar a oportunidade para agradecer a você, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos auxiliou aí neste ano que passamos aí muitos desafios, você que continua nos ajudando para que nós possamos continuar a levar essa mensagem doutrinária do Cristo, que é a nossa missão, né, Isilda? Verdade. A Fundação Espírita André Luiz, através da Rede Boa Nova de Rádio, através da TV, da editora, tem este objetivo, que é o de levar a mensagem doutrinária, o conhecimento ao número cada vez maior de pessoas, e isto favorecendo o progresso do homem. E o sócio nos ajuda com isso. Muito. Apesar de a gente ainda não ter a qualidade não, a possibilidade, né, de ampliar mais a nossa chegar às casas das pessoas com mais facilidade, nós já chegamos a muitas pessoas. Sim. E muitas pessoas que não tinham essa informação, que não tinham essa oportunidade de entenderem como que é o processo da vida, por que acontecem algumas situações na vida delas e que elas não sabem lidar, e aí elas começam a lidar melhor com isso, porque ouvem, entendem a doutrina espírita, que é o reviver dos ensinamentos de Jesus. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Então, nós agradecemos muito porque também nos dá a oportunidade de aprender e de levar um pouquinho do aprendizado que nós temos para essas pessoas. Então, isso aí. É gratidão ao sócio do Clube Amigos da Boa Nova que nos ajuda aí mensalmente. Gratidão ao sócio que de uma forma mais esporádica também colabora conosco. Gratidão àquele sócio que compartilha um programa da grade da TV e da rádio, né? Que é uma forma de você também nos ajudar. Porque daí eu pego e passo para Maria Isilda, que ainda não conhece a doutrina espírita, é um programa da grade da TV, por exemplo, Espírito de Mulher. Dá uma olhadinha nesse programa, ouve esse programa. Daí, essa minha amiga começa a se interessar pela nossa programação e, a partir daí, passa a tornar-se um sócio. Então, nossa gratidão a você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova. O telefone do clube é o 0800 12 18 38. 0800 12 18 38 e também o 24567109. Você tem a possibilidade também pela internet, isso, né? é amigosdaboanova.com.br. Todas as informações que você necessita saber estão lá. Né? Se você quer ser um sócio constante, se você quer ser um sócio de tempos em tempos, exatamente, né? Enfim, se você vai... Tudo que você puder fazer está lá. Exatamente. Você vai escolher o que você pode, como e quando você pode nos auxiliar. E todos os benefícios que o sócio tem, benefício que não é pouco não, hein? Então, você ligando para o telefone ou entrando no site, você vai saber também quais são os benefícios em tornar-se um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Antes do intervalo, estávamos falando sobre reciclagem e de todas as formas, né? Agora nós vamos mudar um pouco. Vamos mudar um pouquinho? Vamos mudar a gente está essa falando visão? de ideias, né? É interessante reciclar ideias, que a gente antes de começar estava até comentando. Aquela coisa de, nossa, eu pensava de um jeito, eu tinha uma opinião a respeito de uma determinada situação ou de determinada pessoa. Mas eu comecei a perceber que aquela minha opinião não era tão adequada, ou não estava tão correta, ou não era boa. O que eu vou fazer? Eu vou reciclar essa ideia, eu vou renovar essa ideia a respeito ou tanto da situação quanto da pessoa, enfim, né? Isso é produtivo na nossa vida. É positivo. Quem diga, mas isso daí é ser leviano. Não é ser leviano. Leviano é aquele que muda de opinião por interesse próprio, ou que renova a sua opinião por interesse próprio. Eu vou ter algum benefício a respeito disso. Não, quando você compreende que o seu pensamento, a sua ideia, o seu conhecimento renovou-se, mudou, que já não é mais adequado ao tempo, você pode renovar. Claro, você vai ter um olhar diferenciado para aquela situação. Por vezes a pessoa está
com aquele pensamento cristalizado, né? Olha, aquela pessoa fez alguma coisa para alguém, eu vi, com isso eu não quero mais saber da pessoa. Não, Isso. vamos observar como aquilo vai se dar a partir daquele momento. Nós evoluímos, nós também nos aprimoramos e temos a capacidade de olhar de uma forma mais ampliada toda a questão, né? Como a gente estava falando aqui em off, né? Quando a gente se coloca um pouco acima para ver, observar melhor o todo, a gente consegue compreender melhor e, de repente, mudamos de ideia, sim, por que não? Pois é, se a gente for lá no livro Obras Póstumas, tem a Estrada da Vida, o capítulo Estrada da Vida. Sim. O que é a Estrada da Vida? É alguém que está no topo, no pé da montanha e ele tem uma visão, certo? Porque ele vê só o que está o que o olhar dele alcança. Alcança no pé. Ele vai subindo. Então, isso ele faz um caminho da Estrada da Vida porque é a sua evolução. Você vai evoluindo, vai tendo dificuldades, você tem pensamentos de uma forma, mas você vê que ou o seu comportamento ou o seu pensamento não estão adequados para você resolver tal situação nessa subida na montanha. Você vai mudando, você vai renovando e vai ampliando a sua visão. Quando você chega no topo da montanha, a visão é totalmente diferente. Sim. É muito melhor porque você vê o todo. Exatamente. Então, quando a gente consegue ver só uma parcela da situação, você tem uma visão, você tem uma opinião, você tem uma ideia. Restrita, né? Restrita. Agora, quando você sobe um pouquinho, sobe no sentido de aumentar a sua visão, a sua opinião muda. Muda. Porque E você isso não é estava bom, vendo isso é todo, benéfico. isso é benéfico. Com isso certeza. é evolução. Evolução. Então, que nós possamos, neste ano agora de 2018, reciclar ideias, não é? Nossa capacidade de enxergar uma situação de uma forma mais ampla. Verdade. Isso é benéfico para nós, né? Muito mais do que para os outros, porque você nós somos se os sente primeiros melhor. favorecidos, né? Os primeiros beneficiados. Você sofre menos, você se desgasta menos, você se abala menos e você vive melhor, você vive mais tranquilo, mais sereno. A gente não precisa se preocupar em perdoar, porque a gente não vai se ofender, isso, não é? Isso é reciclar. Exatamente. Não é? Então, quando a gente fala só em reciclar vidro, papel, papelão, né, plástico, não, a gente recicla muita coisa. Ideias, pensamentos, palavras, o modo de falar, o modo de agir, isso tudo é renovar-se. É renovar-se. E voltando, e a gente pode também voltar um pouco, como a gente está aqui numa TV espírita e que a gente vai ao centro espírita e que o nosso aprendizado religioso ou de religiosidade está no centro espírita. É interessante como as pessoas também relutam em se reciclar no centro espírita. Porque a evolução é contínua, né? Sim. Ela não para. Você progride o tempo inteiro, né? Você, assim, a única coisa que é constante, não, a única coisa que não muda é que tudo muda. É isso, não é assim? É isso mesmo. A única coisa que não muda, tudo muda. Exato. E aí a gente às vezes não quer mudar. Então, quando nós falamos sobre este aprimoramento dentro do centro espírita, ele se dá também porque a gente, com o passar do tempo, a nossa vida com os desafios vai se transformando. Então, o nosso aprendizado ele tem um outro viés. É necessário a gente buscar essa renovação dentro do centro espírita para que a gente possa continuar sendo uma boa ferramenta aí, né, de convívio com as pessoas. Quer ver como a gente muda o foco da gente, o ponto de vista? É como se a gente estivesse no topo da montanha. Quando a gente está na escola, lá no fundamental hoje, né? O fundamental tem que me aprimorar nisso, né? Me reciclar. O fundamental e subindo, né? Sim. Você tem uma visão do que é a escola, do que é aprendizado, né? Você tem preocupação com a nota que você vai tirar, se você vai passar de ano, enfim. Você não tem tanta preocupação em aprender, porque você quer passar de ano. Exato. Porque você quer, principalmente as crianças, elas querem ganhar o presentinho de Natal que passaram de ano. Sim. Né? Quando você se forma e passa a trabalhar, e vai fazer um curso, você quer aprender e não mais só tirar nota. Né? Então é isso, você tem uma visão muito mais dilatada
da situação. E é importante, né, a gente buscar essa nossa capacidade de aprender, essa nossa capacidade de buscar esse ensinamento. Quando a gente fala do centro espírita, né? A gente está ali no centro espírita, existem vários centros espíritas que têm educação continuada. No próprio centro espírita Nosso Lar Casas André Luiz, nós temos, não temos? Curso de educação continuada, Isso, que vai temos. nos dar aí a oportunidade de renovar aquele aprendizado que nós tivemos lá atrás, que vai nos dar aí a oportunidade de exercitar aqueles atributos que nós já conseguimos absorver e nos apropriar deles de repente. Então, é buscar aprendizado sempre. A gente está sempre em condição de aprender. E não devemos nunca achar, olha, eu já sei tudo. Isso. Não é? Vamos buscar nos aprimorar, inclusive no aprendizado dentro do centro espírita. Porque reciclar é reestudar. Sim. Né? Você vai se renovar porque as coisas mudam. Então, todos aqueles ensinamentos que Jesus nos deixou, esses novos autores, esses novos espíritos que estão se manifestando através dos médiuns, eles estão trazendo uma nova visão daquele ensinamento, facilitando o nosso entendimento. Sim. Se você não estudar isso, você não consegue acompanhar né, a evolução, porque você fica parado no tempo. Daí nós falamos... No livro Fidelidade Espírita, eu não me lembro agora o nome do autor, mas ele fala muito isso. Ele tem um capítulo que só fala da reciclagem no centro espírita, que as pessoas relutam isso. Não querem fazer cursos, não querem fazer... A gente tem reciclagem do passe, Sim. Aqueles que aplicam o passe. Vamos reciclar, vamos ver se a gente está fazendo direitinho, se está dando certo essa forma com que nós estamos aplicando o passe nas pessoas. Sim. Vamos reciclar os expositores. Será que nós estamos... E o jovem, ele foi inserido nesta mudança? Isso. Recentemente, agora no finalzinho do ano, foi interessante, nós trouxemos um jovem responsável por uma ação, palestras de jovens em centros espíritas, né? Nós trouxemos no jornal, foi muito interessante. E assim, quando falamos a respeito dessa mudança, o jovem ele está inserido nessa mudança? Temos que observar isso. Isso, a gente tem que pôr, Sim. Porque nós não somos eternos. E a gente tem que trazer a juventude para nos ajudar a nos atualizar. Exatamente. Porque quando a gente voltar para a espiritualidade, o progresso lá está maior ainda. Não é? Porque, ao contrário do que muitas pessoas entendem, nós somos a cópia muito mal feita da espiritualidade. Não é a espiritualidade que é uma cópia daqui. Né? Então, quando você volta para lá, se eu voltar para lá, ainda na máquina de escrever, eu vou me sofrer. A gente tem que levar essa bagagem de conhecimento. Não é? Quando falamos a respeito dos jovens, eles estão com a tecnologia dentro deles, parece que ele já vem chipado, né? A criança de 2 anos vai lá na televisão e ela quer fazer touch, né? Ela não quer mais ligar no botão, nem apertar o botão. A gente virava um botão enorme, não é? Verdade. Tinha que levantar do sofá para tocar de canal. Seletor. Exato. A gente levantava do sofá para trocar o canal. Blum, blum, né? Fazia barulho Fazia. ainda. Fazia né? assim. Hoje, eles agora já não, eles não querem nem mais controle, eles querem o touch, né? Tchum, tudo é touch. Então, a gente precisa, assim, estar ao lado destes jovens que têm esse conhecimento, essa bagagem tecnológica e com isso também nos aprimorarmos. Quando falamos aqui desde o início do programa de hoje, esse primeiro programa Espírito de Mulher do mês de janeiro de 2018, falamos sobre a nossa necessidade de reciclar. Falamos sobre a reciclagem aí de questões materiais, mas agora vamos levar para o lado da espiritualidade, né? Que também é necessário que busquemos aí esta reciclagem de pensamentos, de atitudes que só vão nos fortalecer enquanto espírito, né? Olha o que Camille Flammarion falou quando ele fez o discurso no túmulo de Allan Kardec. Ele diz assim, lá no livro Obras Póstumas, ele fala assim, agora, isso, ele falando, né, no túmulo. Certo. Agora voltaste a este mundo de onde viemos e recolhes o fruto de teus estudos terrestres. E temos aí uma demonstração da importância dos estudos apontados por um dos mais brilhantes homens da época de Kardec. Ele estava falando de Kardec, e dizendo da importância dos estudos que Kardec fez aqui na Terra, que já era um espírito evoluído, mas ele reestudou muita coisa, certo? E ainda de uma forma bem mais difícil do que ele devia ter na espiritualidade,
ele leva para a espiritualidade o que ele estudou aqui. Uhum. Então, é interessante como isso é importante. Você leva daqui o conhecimento que você recebeu aqui para mostrar, para saber o que se faz aqui na Terra ainda. Né? Porque nós temos muita coisa para melhorar. Sim. Volta para a espiritualidade levando esse conhecimento. Uhum. O que eu posso fazer para quando voltar melhorar isso? Ou inspirar as pessoas que aqui ficam ou que estão chegando a buscar fazer melhor. Tá. Então, isso é muito interessante. É muito legal. Muito bom. Olha assim, meus filhos quando estavam na faculdade, o professor dizia assim para eles, ele e todos os outros alunos, o que vocês acham? Quem sabe mais? Vocês ou Einstein? Aqui na Terra, certo? Uhum. Eles falaram, Einstein? Eu falei, não, vocês. Olha só. Proporcionalmente aqui na Terra. Sim. Porque Einstein começou de um ponto, praticamente, vamos dizer, 1.0, certo? Eles estão começando de um ponto já X, né? Então, eles já têm um conhecimento a mais do que... Eles adquiriram o conhecimento do Einstein e mais um pouco. Mais um pouco. Isso. Muito interessante esse pensamento. Então, o que eles estão levando? O que Einstein levou? Einstein levou aquele conhecimento que ele fez aqui, ou o estudo que ele fez aqui, ou a descoberta que ele fez aqui. Bom, Einstein descobriu isso, volta para a espiritualidade. O que ele deve estar fazendo lá? Ele deve estar inspirando outros tantos aqui a ampliarem esse conhecimento. Esse conhecimento que ele deixou. Os que aprenderam esse conhecimento levam para lá esse conhecimento e inspiram os que aqui chegam. Olha que isso é reciclagem. Esse professor dos seus alunos, ele deveria ter algum tipo de... Ele era, acho que espiritualista ou espírita. Mas isso, você concorda que isso é reciclar? Sim. Então, quanto mais nós nos aprimorarmos, mais nós estamos reciclando a cada um de nós. Exatamente. E quanto mais nós nos reciclamos em conhecimento, mais nós agimos no bem, em favor da natureza, em favor do nosso próximo. Até porque nós sabemos que todos nós, espíritos, nós encarnamos para nos melhorar, para progredir. Cada um a seu tempo, né? Eu subo 3 degraus aí dessa escada, a Marisilda sobe outros tantos, tem alguém que vai querer ficar lá embaixo, cada um de acordo com a sua bagagem, o seu livre-arbítrio, mas o caminho para todos nós é um só, é lá em cima. Isso. Né? Cada um no seu tempo. Então, que possamos aí, através do nosso conhecimento já adquirido, reciclar e buscar aprender um pouco mais a cada dia. E compartilhar sempre o conhecimento. Na Obras Póstumas, no capítulo Os Desertores, nós encontramos uma comunicação que aponta a ideia de que todo centro espírita é, acima de tudo, um centro de estudos. Então, a gente lê o seguinte, que os centros de estudos se multipliquem tanto melhor, pois será um sinal do progresso incontestável ao qual aplaudiremos com todas as nossas forças. Esta foi uma comunicação de Allan Kardec, logo que retornou ao mundo espiritual. É o que a gente está falando. Eles voltam para lá e inspiram os que estão aqui. Exato. Os que estão aqui aprendem. Só aumenta. Só cresce. Só cresce. Isso é bacana demais, né? Isso é a reciclagem, a gente não pensa nisso. Olha, tem um trechinho da Revista Espírita de maio de 1867, onde é descrito o seguinte: melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira à invasão dos maus fluidos. Se um dia a terra chegar a não ser povoada senão por homens que entre si praticam as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que não se encontrem em condições de higiene física e moral completamente outras que as hoje existentes. Então, nós temos aí a possibilidade de ver, através de toda essa literatura espírita, que este progresso, ele é para tudo, não é, Isilda? Sim, não tem como, né? Olha, citando mais um pouquinho ainda Obras Póstumas, no discurso de Camille Flammarion, ele diz assim, fazendo uma nova menção à importância do estudo, ele diz a Kardec, nós nos encontraremos num mundo melhor e no céu imenso, onde se exercerão nossas faculdades mais poderosas. Continuaremos os estudos que possuíam na Terra. Então, você continua estudando lá, volta.
é um reciclar constante. Constante. Que nós possamos, então, neste primeiro dia, né, Isilda? Estamos aí no A primeira semana... Primeiro dia do Espírito de Mulher, claro, Isso, né? Mas a primeira semana do mês de janeiro de 2018, que nós possamos aí também estimular as pessoas que nos acompanham, que nos ouvem, que nos assistem, a também buscar essa reciclagem. Porque é através desse conhecimento novo que a gente vai ter, dessa capacidade de enxergar com olhos também mais ampliados, a gente só vai ser mais feliz com isso. Pois é, e como o nosso telespectador, nosso ouvinte é solidário conosco e uns com os outros, eles podem também nos dar sugestões de como reciclar cada vez mais, né? Porque eles devem também ter as dicas deles. Então é interessante que vocês também nos enviem. É isso aí. E amanhã você fica com o Dr. João Lourenço no Novamente, não é isso, Guilmar? É isso aí. Boa semana para você, começando o ano. Semana que vem tem mais Espírito de Mulher aqui. Se Deus quiser, a gente espera você. Obrigada, Camila.